Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula para o INC. Esta aula sim vai ser mais curta, eu tenho dito isto no início de todas as aulas, mas esta seguramente será mais curta, pela pura e simples razão que eu estou um pouquinho afetada a nível da voz e sinto que ela vai falhar mais do que é normal. É uma situação que será resolvida e que depois também falarei sobre ela, entretanto. Mas eu sinto que a minha voz falha um bocadinho mais e que às vezes deixa de se ouvir e coisas que tais, portanto, não se surpreendam, a aula vai ser mais curta exatamente por isso, mas pronto, eu não quis deixar de partilhar esta aula, que em princípio será a última do ano. No mês de dezembro não teremos aula para o INC, retomamos depois em 2026. E 26. E esta última aula eu trouxe aquela que é, não sei se é o maior medo, a maior dificuldade, mas é daquelas que acho que é mais transversal, seja para malta mais jovem, seja para pessoas mais crescidas, que interessante, se calhar já estão há muitos anos no mercado de trabalho, já fizeram um sem número de entrevistas ou já participaram de um sem número de entrevistas, mas que mesmo assim sentem que há sempre aquele nervoso miudinho, há sempre aquela ansiedade, aquele medo que surge alguma pergunta. E muitas vezes este medo não é justificado por falta de competência ou por não se saber o que responder ou por não se saber sobre a profissão ou sobre a área. Muitas vezes este medo é pelo desconhecido, é pelo imprevisível, porque nós estamos perante alguém que não conhecemos muitas vezes, estamos perante uma circunstância que também não nos é familiar e muitas vezes há aquela ansiedade do desconhecido, aquele medo, aquele receio, quase aquele nó assim no estômago, assim, uma coisa que nós não conseguimos muito bem às vezes até definir, mas que está associada ao desconhecimento do que nos pode surgir, ou ao desconhecimento do que nos vão perguntar. Porque muitas vezes aquilo que nos vão perguntar não é necessariamente um teor mais técnico, que exige se calhar um conhecimento mais apropriado daqueles temas. Às vezes são perguntas que nós sentimos que não é bem isto que eu quero responder, ou não é bem isto que eu me sinto confortável para responder, espero que me perguntem outras coisas. E meio que ficamos assim mais então desconfortáveis naquele momento. O objetivo desta aula será muito neste sentido de descomplicar um bocadinho esta parte das perguntas, perceber algumas perguntas que podem surgir e como é que depois nós podemos também responder a elas e como é que podemos lidar com elas. E, sobretudo, também clarificar aqui que não há uma preparação perfeita para as perguntas da entrevista de emprego, porque lá está, nós não temos esse controle, nós não sabemos o que é que nos vão perguntar, nós não sabemos o que é que a pessoa se pode, o que é que a pessoa pode depois colocar como perguntas que nós achamos, ok, isto é muito óbvio e certamente a pessoa vai me perguntar. Isso não é controlável, não é? Nós não temos a certeza se de facto aquela pergunta se nos será colocada ou não. Portanto, pegando então aqui já nesta última parte, não há de todo uma forma perfeita de nós nos prepararmos. Há sim uma preparação que nós devemos fazer antes da entrevista e muitas vezes até antes da candidatura de emprego. Já falei sobre isso em outras aulas. Mas é completamente errado nós tentarmos decorar respostas para perguntas que nos podem fazer. Isto é um bocadinho como nos testes que quem estuda ou quem já estudou e esteve na escola não é correto nós decorarmos respostas completas às perguntas, por uma razão muito simples, porque o decorar pode correr mal, pode-nos falhar uma palavra específica, pode-nos falhar uma ideia, e aquilo que vai acontecer é nós vamos quase panicar, como se costuma dizer, e vai correr mal, não é? A pessoa vai perceber que nós decoramos uma resposta toda direitinha e toda bonitinha só para lhe dizer, não vai sair uma conversa fluida. O que é certo, então, que nós possamos fazer para preparar a entrevista? Nós podemos, por exemplo, pesquisar sobre a empresa. Nós podemos tentar estruturar alguns temas ou algumas perguntas que possam ser mais óbvias de serem feitas e tentar nos preparar nesse sentido. Podemos treinar em casa, com outra pessoa ou em frente ao espelho, alguns temas, algumas perguntas que se calhar até nos deixam mais desconfortáveis e nós podemos estar aqui quase a sensibilizar este receio com essas perguntas. Podemos tentar criar aqui alguma explicação dentro de alguns temas para de facto nos sentirmos um bocadinho mais confortáveis e mais confiantes, mas nunca decorar respostas nem nunca estar à espera de
determinadas perguntas e só treinar essas perguntas. Temos que, de forma mais ampla, ir explorando também aquilo que é a empresa, tentar conhecer ao máximo o que é que nos pode surgir, não é? Em termos de empresa e também em termos de recrutador ou recrutadora, se isso for possível, chegar aí. Portanto, tentar perceber aqui o que é que nós podemos, no fundo, preparar, sendo que esse terreno não é 100% eficaz e 100% controlável, mas é minimamente possível de preparar e, portanto, temos de ter esse cuidado de perceber o que é que está ao nosso alcance e o que é que nós podemos controlar, o que é que nós podemos tentar saber. Ok, eu posso tentar conhecer a história da empresa, posso tentar perceber o que é que eles fazem, como é que fazem, qual é que é a sua missão. Posso tentar, inclusive, se isso de alguma forma for público, tentar perceber com quem é que eu vou ter entrevista, o que é que esta pessoa faz na empresa, qual é que é o seu impacto na empresa. De que forma é que eu, conhecendo a empresa, a pessoa e até a própria descrição da vaga, de que forma é que eu me consigo alinhar com, com estes três fatores e de que forma é que eu posso preparar a entrevista tendo em conta isto. Portanto, no fundo, a nossa preparação não é decorar respostas, mas sim preparar estruturas, preparar categorias de temas, preparar até a intenção que queremos dar àquela entrevista, de que forma é que nos queremos mostrar. Portanto, no fundo, não decorar respostas como se fosse nos testes, que isso não funciona muito bem. Eu vou descansando um bocadinho assim ao longo da aula, porque pronto, a minha voz não está assim a 100%, mas não queria mesmo nada deixar de gravar esta aula para vocês. Então, antes de avançarmos, dizer aqui que naturalmente vocês podem colocar as vossas questões ou alguma dúvida nos comentários da aula, que eu depois darei a resposta, naturalmente. Já sabem, qualquer pergunta é válida, podem deixá-la aqui que eu depois também dou resposta a todas elas. Então, aquilo que nós podemos também fazer quando nós estamos aqui a estruturar alguns temas ou algumas perguntas que podem surgir é, no fundo, criar quase como se fosse uma caixinha de arrumação de vários temas. Ou seja, nós podemos criar ou esquematizar algumas perguntas ou alguns temas que, mesmo que a pergunta vá diferir de contexto para contexto, de alguma forma nós encontramos a resposta dentro dessa caixinha. Então eu trouxe-vos aqui quase, vamos dizer, cinco caixinhas, cinco armários, o que vocês lhe quiserem chamar, que a maioria das perguntas se calhar vai cair em algum deles. Portanto, é uma forma de vocês treinarem as vossas respostas ou treinarem os vossos temas. Peço desculpa, treinarem os vossos temas, tendo em conta estas cinco caixinhas que, basicamente, vão quase atingir todas as frentes de perguntas que vocês podem depois receber na entrevista. Vamos começar então pela primeira caixinha. Eu diria que esta primeira caixinha seria chamada de quem é que tu és. Aquelas perguntas do tipo: fala-me de ti, como é que as pessoas te costumam descrever, quais são os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, hum, como é que tu te vês, como é que as pessoas te costumam ver. Portanto, esse tipo de perguntas em que a pessoa tenta que, no fundo, tu te apresentes de alguma forma, mas sobretudo eles também tentam avaliar qual é que é o teu autoconhecimento, o que é que tu sabes sobre ti, o que é que tu dirias sobre ti, qual é que é a tua postura também perante esse tipo de pergunta e também qual é a tua capacidade de síntese e de, no fundo, falar sobre algum tema, neste caso sobre ti próprio. Portanto, nesta primeira caixinha cabem todas aquelas perguntas que é falar sobre ti, o que é que tu podes fazer neste espaço, eventualmente falar com alguém, se não te sentires confortável para também fazer essa autoanálise, mas falar com alguém, falar com os colegas e tentar perceber o que é que eles diriam sobre ti neste espaço, não é? Portanto, que tipo de colega que eu sou? O que é que tu dirias sobre mim se alguém te perguntasse alguma coisa? Portanto, no fundo, apresentar aqui um bocadinho. Se calhar um dos primeiros treinos que temos de fazer, então, está relacionado com isto de quem é que eu sou, como é que eu me descreveria, como é que os outros me descrevem também a mim, fazermos aqui esta análise a este nível. A segunda caixinha, esta aqui eu diria que é das mais fáceis,
pelo menos na minha ótica e na ótica das pessoas com quem eu vou trabalhando. Por norma, não há muita esta dificuldade de responder esta caixinha, mas também é uma das mais importantes. Quer dizer, todas elas são importantes, não é? Mas esta é das mais importantes no sentido em que pode ter aqui um fator diferenciador muito interessante. O que é que tu sabes fazer? É o nome desta caixinha. Portanto, aqui poderemos ter perguntas como: fala-me de um projeto em que estiveste envolvido, que tipo de ferramentas é que conheces, quais são as ferramentas com que melhor trabalhas, que tipo de competências técnicas ou competências mais humanas, não é? Soft e hard skills, que tipo de competências é que tens. Esta caixinha aqui permite que o recrutador, por exemplo, consiga perceber de que forma é que tu tens, ou de que forma tu explicas qual é o teu trabalho, qual é que é a tua profissão, ou qual é que é a tua área. No fundo, aqui é tentar perceber como é que tu te descreverias, um bocadinho no alinhamento da primeira, mas numa vertente mais profissional e mais profunda, no sentido de trabalho e de função. Portanto, será tudo aquilo que são as competências. Muitas vezes perguntam-nos: "Olha, fala-me da sua última experiência de trabalho, o que é que fazia lá, como é que fazia, como é que era, como é que não era." Portanto, um bocadinho aprofundar também aqui o que é a vossa bagagem profissional, de que forma é que essas competências também foram desenvolvidas, de que forma é que elas contribuíram também para a última empresa onde vocês estiveram, ou naquilo que contribuíram também para aquilo que é a vossa bagagem, a vossa personagem, a vossa personalidade profissional. Portanto, nesse sentido, é uma caixinha que avalia quase a parte mais técnica da vossa, não é? E a parte mais técnica da vossa profissão. Portanto, esta seria a segunda caixinha. E no fundo, aqui continuamos também a falar sobre aquilo que nós somos enquanto profissionais, ainda que numa ótica um bocadinho diferente daquela primeira caixa que eu falei, mas ainda assim numa ótica que importa muito para os recrutadores, para tentar também conhecer-os através de um outro tipo de explicação. Agora, há mais duas caixas, são cinco caixinhas, portanto há mais três, não vamos falar mais três caixas, mas há duas que eu acho que podem ser as maiores ratoeiras, vamos dizer assim. Esta terceira caixinha que eu vos vou apresentar é: de que forma é que tu resolves problemas? Portanto, perguntas como: imagine que há um prazo que deve cumprir, mas percebe que o prazo é impossível. De que forma é que lidaria com isso? De que forma é que lidou com algum erro no seu passado? Ou de que forma é que lidaria com um erro na sua equipa de trabalho, sendo que esta última pode cair também na próxima caixa, mas vamos continuar aqui nesta parte da resolução de problemas. Primeiro, porque isto é uma das competências que os recrutadores valorizam imenso, porque precisam de pessoas que sejam desenrascadas, como se costuma dizer, que consigam trabalhar nesse sistema e perceber que os problemas vão surgir, os desafios poderão ser constantes e, portanto, querem alguém também que perceba que isto é uma realidade e que como é que essa pessoa vai gerir isso, como é que ela vai lidar com este tipo de eventualmente imprevistos ou desafios que possam surgir. O que é que as pessoas procuram saber aqui? Quão madura é esta pessoa que eu tenho à minha frente? Como é que é a nível de responsabilidade? É uma pessoa que assume os erros, abraça aquilo que acontece e tenta resolver? Que tipo de pensamento crítico é que esta pessoa tem? O que é que esta pessoa, perante uma situação destas, que pode ser uma situação mais complicada, uma situação que exige pensar mais sobre ela ou que exige de alguma forma agir, como é que esta pessoa vai fazer? Como é que ela vai, no fundo, também desenvencilhar-se daquilo que está a acontecer? Portanto, que tipo de pessoa és tu e como é que resolves problemas? Seria esta terceira caixinha. Sendo que eu acho que é das caixinhas que pode ser mais complexa de responder, porque não raras vezes, nas experiências passadas, poderemos ter tido algum problema na empresa. Podemos ou não ter responsabilidade sobre ele, não é por aí que queremos entrar, mas que às vezes pode não estar muito bem arrumado na nossa vida e nós podemos ter tendência a dizer: ah, sim, houve um problema qualquer uma vez que me aconteceu isto ou aquilo,
mas a empresa não soube gerir bem aquilo, a empresa não soube lidar com aquilo. E este tipo de respostas é que tem que ser muito ponderada, porque naturalmente ninguém quer estar numa entrevista de emprego e ouvir isto de um possível candidato, porque isso, sendo que a pessoa não tem conhecimento de causa da situação, isso não dá uma imagem de todo muito bonita daquilo que seria expectável dessa situação. Portanto, quando nós até poderemos ter passado por uma situação super desagradável, podemos não ter responsabilidade alguma sobre aquilo, mas não é esse tipo de abordagem que nós devemos ter numa entrevista, porque naturalmente ninguém está disponível para depois ir verificar a situação e não vamos todos a tribunal tentar perceber quem é que tinha razão e quem é que não tinha. Portanto, ao falarmos sobre os problemas, sermos o mais práticos e mais responsáveis possível sobre o tema. Naturalmente, não inventem histórias e não digam que a culpa foi toda vossa, quando na verdade isso não foi. Tentem contar a história como ela é, mas tendo em conta que ninguém ali está a fazer de juiz e que, portanto, não vão ser apuradas as culpas. Aquilo que se quer perceber é de que forma é que tu lidaste com aquele problema e como é que tu o resolveste. Mais uma pequena pausa aqui para a minha voz meio que ficar aqui mais vá direitinha. Caixa número 4 é daquelas maravilhosas que tem como título Como é que tu trabalhas com pessoas? Fala-me como é que resolveste um conflito, fala-me sobre a tua autonomia enquanto trabalhador, preferes ser mais autónomo, preferes ter mais orientação, como é que é o trabalho em equipa, gostas de trabalhar em equipa, como é que gerias um conflito no meio de uma equipa, aconteceu determinada coisa na equipa, como é que tu lidas com esse tipo de situação, como é que tu geres, portanto, o que é que a pessoa quer perceber aqui, qual é que é o vosso impacto no ambiente de trabalho, vocês vão ser uma pessoa que vai ser um plus, que vai ser uma mais-valia dentro do ambiente de trabalho e que vocês vão alavancar aquela equipa, de alguma forma vão contribuir para ela, vão ajudar até a aliar a equipa, a que a equipa trabalhe melhor, que seja mais produtiva, por exemplo, ou que seja uma equipa que tenha até um ambiente mais fofinho e mais querido, digamos assim, porque vocês abarcam esse tipo de coisas, ou vão ser alguém que poderá ser ali quase uma pedra no sapato. É esse tipo de coisas que se procura também perceber através destas perguntas e também perceber se és o tipo de pessoa que está mais orientada para aquilo que é a colaboração, se estás mais orientada para trabalhar em trabalho de equipa, peço desculpa pela redundância, mas se és essa pessoa que então que está à procura disso, ou se não de todo, és alguém que gosta de trabalhar mais no seu cantinho e que então, em termos de ambiente de trabalho, isso também pode ter aqui algum tipo de impacto, naturalmente, e também, sobretudo, se essa tua autonomia ou a tua necessidade de mais orientação, se isso também depois tem impacto na forma como te relacionas com os outros e se isso pode ser algo que leve a atritos ou não. Na última caixinha, isto aqui pode ser. Esta caixinha pode ser muito ampla e pode ser muito quase reflexiva, mas acho que é uma caixinha que também nós podemos muitas vezes pegar nela e não só nos focarmos nesta parte das entrevistas de emprego, mas também focarmos nela noutros contextos, nomeadamente quando nós decidimos que, por exemplo, queremos mudar de trabalho, ou se precisamos até de fazer essa reflexão de perceber se queremos ou não mudar de trabalho. Porque, basicamente, esta caixinha eu chamaria caixinha da motivação ou caixinha das razões pelas quais queres trabalhar connosco, porque, não raras vezes, aliás, muitas vezes, uma das perguntas que nos é feita é porquê é que quer trabalhar connosco? Porquê é que quer trabalhar nesta empresa? Porquê é que... O que é que queres fazer cá? O que é que se vê fazer aqui? O que é que se vê fazer daqui a X anos? Esta caixinha, no fundo, leva-nos a pensar não só na nossa carreira enquanto indivíduos, mas a empresa consegue perceber, por um lado, se estão todos no mesmo pé e se eles estão a contratar por uma pessoa que estão a pensar que vai lá ficar 5 anos, vocês só estão a contar estar um ano ou dois, se esta compatibilidade no fundo,
de motivos, de motivações ou de vontades ou de expectativas, não é? Se estamos todos alinhados nisto, quer ao nível da permanência, quer também daquilo que no fundo as pessoas procuram, porque vocês podem estar muito alinhados com a empresa a nível de valores, mas depois só querem lá estar um ano ou dois, porque entretanto repensaram a vossa vida e aquilo que querem fazer a seguir é emigrar, por exemplo, ou ir para outro tipo de empresa e aquilo é só uma fase transitória. Ou então o inverso, não é? Que é, vocês nem estão muito alinhados, mas vocês estão super à vontade para estar lá 5 ou 10 anos. Sendo que neste último caso, se calhar a empresa não mantém assim tanto interesse na vossa candidatura. Mas isto para vos dizer que nesta última caixinha caem todas aquelas motivações e compatibilidades e porque é que nós queremos, porque é que quer trabalhar cá, o que é que ele leva, o que é que ele levou a enviar para cá o seu currículo. Portanto, nesta última caixinha, no fundo, é tudo aquilo que vos leva a, por um lado, ter respondido à vaga que estavam, à vaga de emprego que estava a ser publicitada, e por outro também qual é que é a vossa perspectiva no médio e longo prazo para com a empresa e para com a vossa carreira e se todas essas linhas estão alinhadas, desculpem a redundância, mas se tudo isso está alinhado para depois podermos perceber se estamos todos no mesmo pé e se queremos todos o mesmo, na mesma altura. Mais uma pausa para a minha voz, que está muito cansada. Eu sei que deveria estar a beber água, mas eu acho que não faz grande diferença, dada a circunstância que é. Portanto, vamos passar agora para uma fase em que eu acho que pode ajudar a vocês não ficarem tão empancados durante a entrevista. Claro que nós temos culturalmente, eu falo nós no sentido de culturalmente em Portugal, pelo menos daquilo que eu conheço, é complicado haver silêncios. Ou seja, se nos fizerem uma pergunta, o nosso impulso quase é, ainda nem a pergunta terminou e nós já estamos a dizer qualquer coisa. Porque aqueles microsegundos ali em que estamos em silêncio são um bocadinho mal interpretados, quase como ela está a pensar sobre a resposta. O que é que ela será que está a pensar? Será que ela está a tentar inventar uma desculpa qualquer? E não é necessariamente isso. Às vezes nós só temos de parar um bocadinho, respirar. E essa é a primeira dica que eu dou neste bloco da aula é parar. Vamos respirar, vamos assumir a pergunta, até porque muitas vezes podem receber perguntas que não são assim muito simpáticas naquilo que é a vossa concepção da entrevista e que, portanto, vocês até podem ficar assim meio. Então, estás-me a perguntar isso, o que é que tu queres? Vocês podem ficar assim com essa postura. Portanto, respirem, parem um bocadinho, ouçam uma pergunta e tentem perceber o que é que está a ser perguntado. Nem que vocês tenham aquela quase contra-pergunta, vamos dizer assim, que é ok, do que eu percebi, o senhor ou a senhora, ou o que for, não sei como é que vão tratar a pessoa, estava a perguntar isto e isto e isto, não é? Portanto, quase reformular aquilo que nos foi dito, primeiro para percebermos se nós próprios percebemos bem a pergunta, se do outro lado a pergunta também foi bem comunicada, portanto, isto em termos de comunicação facilita muito, e dá-nos aqui algum tempo também para pensarmos naquilo que vamos dizer, porque lá está, como nós não estamos, nós não temos um guião daquilo que nos vão perguntar, quando a pergunta surge naquele momento, nós podemos não saber logo o que responder. E, portanto, é mais do que válido nós termos aqui uns segundos, por um lado, de silêncio, por outro, de ok, vou reformular a pergunta para tentar perceber se eu percebi bem aquilo que me está a perguntar, aquilo que quer que eu lhe responda. Depois, como é que nós podemos também abordar o assunto? Às vezes, nós, quando tentamos explicar alguma coisa, por palavras nossas, como se costuma dizer, pode não ser o mais simples. Pode ser até um bocadinho complexo nós tentarmos explicar alguma coisa sem recorrer a um exemplo concreto. Aquelas caixinhas que eu vos fui dizendo, por exemplo, quando nós estávamos a falar de situações de trabalho, como é que lidaria com um conflito, pode ser mais fácil nós recorrermos a um exemplo que tenha acontecido connosco ou que nós tenhamos presenciado e que de alguma forma nos ajuda quase a explicar à pessoa
Ok, perante um exemplo do X e Y, eu faria Z qualquer coisa. Portanto, nós darmos um exemplo pode ser um mecanismo, de alguma forma, também que nos ajuda a localizar e a situar a pessoa, mas a nós também, porque nos facilita, no sentido em que há coisas que são difíceis de pôr em palavras, mas se eu disser assim, uh, ok, quando eu estava na empresa XPTO, houve uma situação de equipa em que aconteceu isto ou aquilo, a minha forma de gerir aquele conflito ou aquela circunstância foi esta e aquela, e portanto eu sinto que isso depois levou a um bom resultado, porque depois a equipa ficou melhor oleada, funcionou muito bem a estratégia que foi usada. Portanto, darmos um exemplo, não contem a história da vossa vida, mas peguem num exemplo que seja curto e concreto e que vocês consigam apresentar e enquadrar dentro daquela pergunta, e isso é uma forma de vos ajudar, digamos assim, nesse sentido. Portanto, resumindo este último bloco da aula, eu diria que parar para pensar, para respirar, para organizar ideias, reformular a pergunta que vos é feita, até porque vocês podem não ter entendido muito bem, ou a mensagem pode ter chegado um bocadinho torta e vocês querem também ganhar algum tempo e tentar perceber se perceberam bem a comunicação e depois apresentar um exemplo, que pode ser o mais curto e breve possível, mas pode ser uma forma de vocês apresentarem a vossa ideia com algo mais prático que vos ajude a vocês e ao outro lado a perceber aquilo que querem de facto comunicar. Mais uma pausa na minha voz. Depois, há aquela parte de perguntas difíceis, não é? E aqui nós temos várias perguntas que são ou que podem ser potencialmente difíceis, e são perguntas também que muitas vezes não se, não se adequam, ou por outro lado podem não calhar em sorte, porque no meu caso eu sou mulher, eventualmente podem me perguntar se eu perspectivo ou se tenho a ambição de ser mãe no curto prazo. Há perguntas que de facto eu acho que não se devem fazer, mas eu não controlo o outro lado, eu não controlo as perguntas que me vão fazer, eu controlo aquilo que eu posso responder. E eu lembro de uma vez estar numa sessão com uma cliente. Vocês desculpem a voz, está muito mal. Eu lembro de estar numa sessão com uma cliente e a cliente ter-me perguntado exatamente isto. Porque ela sabia que naquele processo de recrutamento eventualmente seria questionado, porque eu não quero revelar demasiado por causa da privacidade e até da situação em específico, mas ela sabia que naquele contexto, sendo que o contexto poderia ser dado mais ao público masculino do que o feminino, dado o cargo e dado a área profissional, e ela tinha receio que essa pergunta surgisse. E na altura, uma das coisas que eu me lembro de ter dito e que eu sei que a marcou de alguma forma, porque eu acho que foi essa depois também quase a estratégia que ela usou, tinha que ver com se tu fores transparente naquilo que vais comunicar, tu não tens que contar tudo, mas tu podes ser transparente. Se calhar a data daquela pergunta tu não sabes responder essa pergunta. Isto vale para qualquer pergunta difícil, não só sobre esta da maternidade. Que é, porque é que saíste do último trabalho? Porque é que não gostaste de trabalhar lá? Qual é que é, qual é que é a razão pela qual saíste do último trabalho? Não estavas bem com o chefe? Esse tipo de perguntas que às vezes não faz assim grande sentido porque não contribui assim tanto, sobretudo quando não há história nenhuma, é só uma questão às vezes estratégica da nossa carreira. Nós podemos ser transparentes sem revelar demasiado, no sentido em que, no caso da questão da maternidade, a pessoa, e acho que foi isto que aconteceu, pode ter respondido: não sei, nesta fase da minha vida isso não está planeado, daqui a uns anos eu não sei. Nesta fase eu não lhe consigo responder essa pergunta dessa forma, não lhe consigo dar prazos. Consigo lhe dizer que neste momento aquilo que eu quero fazer é trabalhar nesta área, neste cargo, e é esse o meu objetivo. Depois só o tempo dirá e depois certamente também conversaremos sobre isso. E haver esta transparência é mais interessante e é mais importante do que vocês chegarem à beira
do vosso recrutador ou da pessoa que vos está a fazer a entrevista e dizer: Não, não, eu nunca na vida quero ser mãe. Ou Não, não, eu não saí da empresa porque me dei mal com alguém. Atenção, eu saí porque me apeteceu. Isso não faz sentido. Faz mais sentido vocês, de alguma forma, apresentarem as coisas com a transparência necessária que é. Porquê que saíste do meu outro trabalho? Porque me dei mal com não sei quem. Sendo que muitas vezes pode não ter nada a ver com isso, né? Quer dizer, pode ser outra coisa qualquer. Tu podes responder: Olha, eu decidi sair da empresa porque, entretanto, aquilo que era a minha estratégia profissional ou de carreira mudou e faz-me sentido procurar evolução noutro sítio, faz-me sentido crescer profissionalmente noutro local. Sou muito grata àquilo que me deram lá, aquilo que aconteceu lá, mas nesta fase da minha vida faz sentido eu crescer e poder evoluir numa outra empresa. Portanto, tenham cuidado sempre de ser transparentes, porque eu lembro também de ter dito isto, e isto até já saiu, acho que noutras aulas ou em alguma publicação, porque foi assim uma frase que foi um bocadinho marcante para as pessoas a quem eu disse isto e com quem partilhei isto, que é: se o sapato está apertado é porque não é para ti, se calhar. E portanto, se nós estivermos a mentir ou estivermos a forçar respostas a perguntas difíceis, ou mesmo outro tipo de perguntas, atenção, até aquelas perguntas mais básicas e mais fáceis, se nós estivermos aqui a forçar respostas, a inventar ou a dar respostas politicamente corretas, só naquela ânsia de ficar com o cargo, provavelmente isso vai-nos ser mais caro, vai ser-nos caro mais lá à frente. Portanto, tentem perceber que muitas vezes a transparência, ainda que ela possa não ser premiada, e eu percebo isso, às vezes a transparência não é premiada, se calhar, mas pensem que para vocês vão ser premiados. Se vocês forem transparentes convosco, vocês serão certamente premiados. Portanto, pensem que o melhor refúgio, se quiserem chamar, ou a melhor estratégia para responder a perguntas difíceis é serem transparentes sobre elas. Peço desculpa, já sabem que eu tenho que fazer aqui umas pausas. Fica aqui um bocadinho aflito. Portanto, estamos a terminar a nossa aula. Reforço que, se houver dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Vou deixar-vos só aqui vamos dizer aqui um plano de fuga, digamos assim, para prepararem entrevistas de emprego e para não terem medo sobre o assunto. Será basicamente um plano, diria que tem talvez uns 4 pontos. Vamos começar pela parte do rever a vaga a que responderam, tentar perceber as competências que são selecionadas, focar em pontos relacionados com a empresa, tentar perceber, assim, a grosso, a informação que lá está e saber bem essa informação, porque isso ajuda-vos muito também a reduzir a ansiedade e a preparar a entrevista. Depois, pensarem em duas ou três histórias que vos têm acontecido no vosso caminho profissional que de alguma forma, sei lá, vos identifiquem ou de alguma forma falem sobre vocês e que vos possam ajudar também nesta próxima entrevista que terão. Terceiro ponto, pensar naquelas caixinhas que eu vos disse durante a aula, aquelas 5 caixinhas. Pensar nessas caixinhas, pelo menos um tema para cada uma delas. Para também, de alguma forma, se sentirem-se preparados, pelo menos nesse sentido, em cada uma dessas caixinhas, o que é que poderão dizer ao recrutador, o que é que pode surgir dessas caixinhas, para também se vos amaciar um bocadinho o coração e vocês se sentirem-se mais preparados. E por último, tentarem perceber que a entrevista não é só responder a perguntas, vocês também podem deixar perguntas minimamente inteligentes e coerentes e que possam ser interessantes e que de alguma forma também vos apresentem àquela pessoa. Pode ser perguntas muito básicas, como perguntarem por algum projeto que eventualmente a empresa possa vir a abraçar ou algo do género. Tentarem perceber de que forma é que também podem, ao longo da entrevista, ir lançando algumas questões, ainda que de uma forma até muito subtil, para também, de facto, demonstrarem interesse naquilo que está a acontecer ali. Só para reforçar agora aqui no final,
Vocês não têm de saber a tabuada, não têm que ir com nada decorado para uma entrevista de emprego, têm só de se sentir preparados, sobretudo para falar sobre vocês e sobre aquilo que é a mais-valia que vocês vão trazer para aquela empresa. Portanto, foquem-se nisso, foquem-se também que, lá está, se o sapato está demasiado apertado é porque se calhar não é o teu tamanho, se calhar não é para ir por aí. Portanto, ter isso em atenção também. E por último, deixar aqui também a nota de que há um espaço em que eu tenho estado a trabalhar isso com clientes. Aquela minha cliente que eu estava a falar foi num outro espaço que este ainda não existia na altura. E ela até estava a trabalhar também a parte do currículo, mas pronto. Consultoria, Claritas, existe também para haver este tipo de treino, para haver este tipo de apaziguamento quase. A propósito destes temas, portanto, se houver alguém que, entretanto, precise de ajuda para treinar a sua entrevista, porque sentiu que este tipo de perguntas lhe faz alguma confusão ou deixa mais desconfortável e que gostava de treinar isso e que sente que não tem esse apoio, digamos assim, ao seu redor. Portanto, se houver alguém que, entretanto, queira fazer esse treino comigo, serei certamente muito grata também que confiem em mim nesse sentido e estarei disponível naturalmente para vos ajudar. Durante as próximas semanas a agenda está um bocadinho diferente, porque haverá aqui uma pausa. Falarei sobre ela depois. Mas pronto, vocês podem. Eu vou deixar aqui embaixo também o link da consultoria para vocês saberem mais. E podem me enviar mensagem ou deixar aqui nos comentários alguma dúvida, questão, pergunta também sobre este tipo de serviço. Isto para vos dizer que este serviço está disponível, a aula é gratuita e, portanto, vocês podem beber muito desta aula, mas se sentirem que precisam de um acompanhamento que é mais direto, que é um acompanhamento mais, no fundo, personalizado àquilo que é a vossa situação, se quiserem conversar comigo sobre o assunto também, terei todo o gosto. E se fizer-vos mais sentido, então, adquirir este tipo de acompanhamento, também vos receberei com todo o coração e de coração aberto. Portanto, é isso, a nossa aula chegou ao fim. Muito obrigada por terem assistido a este vídeo. Portanto, espero contar com o vosso amor aqui nos comentários ou então deixarem aqui o vosso gosto se gostaram da aula. E basicamente, se tiverem alguém que conheçam que precisa de ter o coração mais apaciguado por causa das entrevistas de emprego e fica esta aula, certamente dará algum tipo de ajuda ou algum tipo de conforto, ver que está tudo bem, não saber tudo quando se vai para a entrevista, mas sim ir preparado de uma forma mais ampla e de uma forma mais consciente para a entrevista de emprego. E que é normal o medo surgir, mas que ele também desaparece quando nós começamos a perceber qual é que é a dinâmica das entrevistas e que no fundo o objetivo é sempre comunicar da forma mais clara possível. Portanto, dou a aula por encerrada, já sabem, os comentários estão aqui disponíveis para as vossas dúvidas e até breve. Vemo-nos numa próxima aula, provavelmente já no próximo ano.